Olá, vamos agora juntamente novamente falarmos um pouco nesse Hangout sobre misticismo referente a místico e mito referente a mítico. Vamos ver então as diferenças limítrofes aí. Misticismo do grego místicos, transliterado místicos, um iniciado em uma religião de mistérios. É a busca da comunhão com uma derradeira realidade, divindade, verdade, espiritual ou Deus através da experiência direta ou intuitiva. No livro de Jacob Boehme, o príncipe dos filósofos divinos, ou misticismo, se define como um tipo de religião que enfatiza a atenção imediata da relação direta e íntima com Deus ou com a espiritualidade, com a consciência da divina presença. É a religião em seu mais apurado e intenso estágio de vida. O iniciado que alcançou o segredo é chamado um místico. Os antigos cristãos empregavam a palavra contemplação para designar a experiência mística. O místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou uma unidade com o absoluto, que ele pode chamar de Deus, cósmico, mente universal, ser supremo, etc. Lewis Hauff. Visão geral. A palavra místico foi empregada pela primeira vez no mundo ocidental, nos escritos atribuídos a Dionísios, o Areopagita, que apareceu no final do século V. Dionísios empregou a palavra para expressar um tipo de teologia, mais do que uma experiência. Para ele e para muitos intérpretes, desde então o misticismo tem se baseado em uma teoria ou sistema religioso que concebe Deus como absolutamente transcendente, além da razão, do pensamento, do intelecto e de todos os processos mentais. A palavra desde então tem sido usada para os tipos de conhecimento esotérico, esotérico aqui com S, somente para iniciantes, e teosófico. São não suscetíveis de verificação. A essência do misticismo é a experiência da comunicação direta com Deus. A palavra misticismo tem origem no termo grego místicos, iniciado, nos mistérios de Eleusis, mistérios, referindo-se às iniciações. É a busca para alcançar comunhão ou identidade consigo mesmo, lucidez ou consciência da realidade última, do divino, verdade espiritual ou Deus através da experiência direta, intuição ou insight. E a crença que tal experiência é uma fonte importante de conhecimento, entendimento e sabedoria. As tradições podem incluir a crença na existência literal de realidades empíricas, além da percepção ou a crença que uma verdadeira percepção humana do mundo transcende o raciocínio lógico ou a compreensão intelectual. O termo misticismo é frequentemente usado para se referir a crenças que são externas a uma religião ou corrente principal, mas relacionada ou baseada numa doutrina religiosa da corrente principal. Por exemplo, Cabala é a seita mística dominante do judaísmo, sufismo é a seita mística do Islã e gnosticismo refere geralmente a várias seitas místicas que surgiram como alternativas ao cristianismo, enquanto religiões do Oriente tendem a achar o conceito de misticismo redundante, e o conhecimento tradicional e ritual são considerados como esotéricos, com S, por exemplo, Vajrayana e budismo. Nesse caso aqui, o esotérico usado, esotérico e esoterismo se escreve, se grafa com S, né? Porque nós já postamos um vídeo para demonstrar a diferença entre esotérico grafado escrito com S e esotérico grafado escrito com Z. Portanto, teremos esoterismo com S e esoterismo com X. Possuem os mesmos sons, né, mas não são escritos da mesma forma. Um é escrito com S e o outro com Z e possuem diferentes significados. Definição. Uma definição de misticismo não poderia ser ao mesmo tempo significativa e de abrangência suficiente para incluir todos os tipos de experiências que têm sido descritas como místicas. Por definição natural, misticismo é a prática, estudo e aplicação das leis que unem o homem à natureza e a Deus. Desta forma, a mística se distingue da religião por referir-se à experiência direta e pessoal, com a divindade, com o transcendente, sem a necessidade de intermediários, dogmas ou de uma teologia.
Na teologia, conjunto de práticas religiosas que levam à contemplação dos atributos divinos, estado natural ou disposição para as coisas místicas religiosas, religiosidade. Citações no livro O Mundo de Sofia. Citando o livro O Mundo de Sofia, quando fala sobre misticismo, uma experiência mística significa experimentar a sensação de fundir sua alma com Deus. É que o eu que conhecemos não é nosso eu verdadeiro, e os místicos procuravam conhecer um eu maior que pode possuir várias denominações: Deus, Espírito, cósmico, universo, etc. No entanto, para chegar a esse estado de plenitude, é preciso passar por um caminho de purificação e iluminação através de uma vida simples. Encontram-se tendências místicas na maioria das religiões do mundo. Na mística ocidental, judaísmo, cristianismo e islamismo, o místico diz que seu encontro é com um Deus pessoal. Na oriental, hinduísmo, budismo e religiões tradicionais chinesas, o que se afirma é que há uma fusão total com Deus, que é o espírito cósmico. É importante notar que essas correntes místicas já existiam muito antes de Platão e que pessoas de nossa época têm relatado experiências místicas como uma forma de experimentar o mundo sob a perspectiva da eternidade, o mundo de Sofia. As correntes místicas pregam a experiência direta do divino, comumente chamada de experiência mística, e muitas vezes descrita como iluminação. A experiência mística é um estado de consciência em que o místico tem um vislumbre daquilo que está além deste plano físico e muitas vezes é descrito como união com o todo. Isto só pode ser alcançado, segundo os místicos, por uma disciplina espiritual que visa distanciar-se das coisas mundanas. Muitas vezes a experiência mística é descrita por aqueles que a sentem como uma visão ou percepção direta de Deus. Tais fenômenos estão presentes tanto no Velho Testamento quanto no Novo, da Bíblia e na cultura oriental, budismo, hinduísmo, yoga, etc. O místico procura na prática espiritual e no estudo das coisas divinas, mais que na racionalidade, as bases para suas concepções de vida. Embora muitas vezes o misticismo esteja envolvido com intrincados sistemas que o fundamentam. Este é o caso da Cabala, a tradição esotérica dos judeus, esotérica aqui com S. A experiência mística é o modo como o místico entra em contato com o divino. Criações no livro O Livro das Religiões. Citando o livro das Religiões, que fala sobre as características do estado místico, é como se ele, o místico, fosse tomado por uma força externa. Essa condição se caracteriza pela intemporalidade, o místico se sente arrancado para fora da existência normal de da existência normal de 4 dimensões. Essa compreensão é inexprimível, não pode ser comunicada a outros como a experiência paradoxal em si mesma. O místico vai usar paradoxos ao tentar descrever o estado que experimentou. Correntes místicas. O olho que tudo vê, ou o olho da providência, que aparece na torre da Catedral de Aachen, são doutrinas ou correntes de pensamentos que podem ser consideradas vertentes do misticismo. Então, agora nós vamos dar alguns exemplos sobre algumas vertentes do misticismo. Alta magia, prática de Franz Bardon, budismo, cabala, cristianismo místico, gnosticismo, grande fraternidade branca, martinismo, rosacrucianismo, santo daime, sufismo, taoísmo, xamanismo, yoga, essênios. Alguns míticos orientais foram Buda, Confúcio, Lao Tse, Mahatma Gandhi, Swami Sivananda, Zoroastro, Ramana Maharshi, Bhagwan Sri Rajneesh Osho e algumas outras práticas. Então nós temos aí alquimia, essênios, esoterismo, com S, hermetismo, magia, ocultismo, teosofia, né? E podemos também ver algum assunto pertinente a Deus, né? Parapsicologia, neuroteologia, pseudociência, ok? Agora vamos ver o que vem a ser o mito. Então, nós vimos misticismo que tem a ver com místico e mito que vai ter muito a ver com mítico, né? Um mito do grego antigo, mythos, transliterado mythos,
é uma narrativa de caráter simbólico e magético relacionada a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas, do mundo, dos homens, dos animais, das doenças, dos objetos, das práticas de caça, pesca, medicina, entre outros, do amor, das relações, seja entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, enfim, de qualquer coisa que seja. Ao mito está associado o rito. O rito é um modo de se pôr em ação o mito na vida do homem, em cerimônias, danças, orações e sacrifícios. O termo mito é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso, de diversas comunidades, e acontecimentos históricos podem se transformar em lendas se adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura e serem erroneamente chamados de mito. Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas, mas há de se lembrar que muitas comunidades contemporâneas ainda se valem muito do mito, que organizados constitui uma mitologia. Por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia cristã e a mitologia islâmica. O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. Fernando Pessoa. Tipos de mitos. Cosmogonias, mitos de origem e destruição, incluindo os messiânicos e milenários. Mitos folclóricos, mitos fundadores onde se explica a origem de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade ou comunidade. Mito narrativo, mitos de providência e destino, mitos de renascimento e renovação, incluindo os de memória e esquecimento, mitos de seres superiores e seres descendentes, mitos de tempo e eternidade, soteriológicos de salvadores e heróis, mitologia, vamos também a alguns assuntos pertinentes, né? Mitologia, filosofia, folclore, cosmogonia, mitologia grega, lendas, etc. Então você pode ler alguns outros assuntos relacionados também, ok? Obrigado pela atenção. Então, até um próximo Hangout. Cismo do grego místicos, transliterado místicos, um iniciado em uma religião de mistérios. É a busca da comunhão com uma derradeira realidade, divindade, verdade, espiritual ou Deus através da experiência direta ou intuitiva. No livro de Jacob Boehme, o príncipe dos filósofos divinos, ou misticismo, se define como um tipo de religião que enfatiza a atenção imediata da relação direta e íntima com Deus ou com a espiritualidade, com a consciência da divina presença. É a religião em seu mais apurado e intenso estágio de vida. O iniciado que alcançou o segredo é chamado um místico. Os antigos cristãos empregavam a palavra contemplação para designar a experiência mística. O místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou uma unidade com o absoluto, que ele pode chamar de Deus, cósmico, mente universal, ser supremo, que concebe Deus como absolutamente transcendente, além da razão, do pensamento, do intelecto e de todos os processos mentais. A palavra desde então tem sido usada para os tipos de conhecimento esotérico, esotérico aqui com S, somente para iniciantes, e teosófico. São não suscetíveis de verificação. A essência do misticismo é a experiência da comunicação direta com Deus. Olá, vamos agora juntamente novamente falarmos um pouco nesse hangout sobre misticismo referente a místico e mito referente a mítico. Vamos ver então as diferenças limítrofes aí. Misticismo, etc. Lewis Hauff. Visão geral. A palavra místico foi empregada pela primeira vez no mundo ocidental nos escritos atribuídos a Dionísios, o Areopagita,
que apareceu no final do século V. Dionísios empregou a palavra para expressar um tipo de teologia, mais do que uma experiência. Para ele e para muitos intérpretes, desde então o misticismo tem se baseado em uma teoria ou sistema religioso